Salve, salve galera! Estamos começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News e hoje com um convidado muito especial. A gente traz o Janderson, atacante do Clube do Remo e um dos protagonistas no 48º título do Campeonato Paraense do Leão de Antônio Baena. É isso, rapaziada. Estamos aqui hoje muito bem acompanhados do Janderson. Antes de apresentar aqui do meu lado o Rodrigo Moraes, repórter de esportes aqui do portal Roma News também. E aí, Rodrigão, beleza? Tudo certo. Vamos bater esse bate-papo aqui com o Janderson. Tenho certeza que vocês vão gostar. E agora o atual campeão paraense, Janderson, atacante do Leão. Muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Podzão para trocar essa ideia e bater um papo com a gente, também com o Fenômeno Azul que acompanha os teus passos com a camisa do Remo. Eu que agradeço, pelo convite de estar aqui. Vamos bater esse papo aí. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito aí. A gente estava aqui resenhando antes do programa começar, né, antes de gravarmos, e o Janderson estava contando algumas histórias e tal. Primeiro eu queria perguntar para ti, como que está sendo essa semana pós-título, né? O Remo já há 2 anos vinha sem ganhar o Parazão, inclusive com uma derrota para o maior rival, né? Para o Paysandu, e aí vocês tiraram o Remo dessa pequena fila, perderam no tempo normal, mas nos pênaltis o Remo conseguiu garantir esse título. Festa no Mangueirão, festa na cidade inteira, no estado do Pará. Tu chegaste esse ano aqui em Belém para defender as cores do Remo e já é campeão. Como é que tá sendo esse carinho da torcida? A galera na rede social tá mandando aquela mensagem e tal. Como que foi essas horas logo depois do título do Remo, Janderson? Pô, cara, bom demais, né? Chegar assim, por tão pouco tempo assim, já conquistar o título. Um título que a torcida esperava muito, né? Então, feliz demais também por estar vivendo esse momento no Clube do Remo. Quando eu cheguei aqui, diretoria, comissão, todas as pessoas que trabalham no Remo, staff, todo o pessoal me abraçou. Então, estou me sentindo já em casa mesmo. De verdade, todos os companheiros, a equipe está muito qualificada, a equipe tá muito unida. Então, é muito bom, está sendo uma semana maravilhosa. A gente foi campeão, aí ganhamos do Vila, né? Que era uma preocupação nossa também por ganhar o título e não ter muito tempo de descanso pro Vila, porque querendo ou não a gente tem que comemorar mesmo, que é um título, né? Um título importante para o Remo. Mas graças a Deus tiveram algumas mudanças na equipe e os caras deram conta do recado também e a gente saiu com a vitória. Então, semana maravilhosa. Eu tô de fora agora, né? Felizmente, mas tratar para voltar mais rápido possível. Mas tenho certeza que meus companheiros aí vai dar conta do recado e vai fazer excelentes partidas aí para vir mais vitórias aí pra gente. O Janderson falou que está de fora por causa ele tá de fora desse próximo jogo agora contra o Atlético Goianiense pela 8ª rodada da Série B. Tiveste uma lesão, não foi? No primeiro tempo ainda do segundo repá da final do Parazão. Mas rapidinho volta pra ativa já, né, Janderson? Sim, eu tive uma lesão na posterior, fui fazer um exame, deu grau 1. Mas, se Deus quiser, umas 2 semaninhas e pouco eu já tô de volta aí pra ajudar o Remo novamente. Inclusive, queria te fazer uma pergunta, especialmente nisso. Como é que fica a cabeça em tu machucar ainda ali no primeiro tempo da segunda partida? A gente sabe que tu foi importante na primeira, que tu fizeste o gol. Como fica a cabeça do atleta? Pô, machuquei, vou ficar ali de fora, aquela ansiedade. Não pode ajudar, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pros nossos seguidores. Cara, é uma sensação de frustração, né? A primeira vez que eu caí lá, eu já senti. Eu sabia que foi muito forte, né? Deu uma dor muito forte. Eu sabia que era meio difícil voltar, mas o doutor ali passou um sprayzinho ali. Eu tentei voltar ainda, mas eu vi que não dava. Então poderia estar prejudicando minha equipe, que eu não iria estar 100% e poderia estar me prejudicando também. Que a lesão, se eu forçasse, poderia ser maior. Mas é muito ruim você ficar ali num banco ali, não podendo estar em campo, não podendo doar para o time ganhar, mas no momento que eu saí ali, eu voltei a vibrar com meus companheiros ali do banco ali, mandando energia positiva para eles, incentivando ali, e graças a Deus deu certo. Janderson, queria que tu explicasse para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, como que foi disputar um repá e ser campeão em um repá. Tu já tem experiência em outros clubes que têm rivalidades com outros grandes clubes, né? Tava falando aqui que o teu contrato atualmente é com o Ceará, então sabe de toda a rivalidade que tem lá com o Fortaleza.
e também já jogaste no Atlético Goianiense, enfrentando outras rivalidades, contra o Goiás, contra o Vila Nova. Qual que é a diferença do Repar para esses outros clássicos e como foi ver o estádio lotado das duas torcidas daquele jeito que vocês viram nesses últimos 2 jogos da final do Parazão? Rapaz, sem palavras, né? Desde quando eu cheguei, comecei a jogar, muitas pessoas nem falavam pra mim sim o próximo jogo, em termos de torcedor. Falava, você tem que ver o Repar, quando vai ser o Repar, porque antes de vir pra cá, antes de receber o convite para vir jogar no Remo, eu tava no Atlético Goianiense ainda, e acho que poucos dias antes tinha tido um Repar, né? Ou um mês antes, não lembro bem, do estadual. Sim. E eu vi o vídeo, aí aquele vídeo ali meio que me encantou mais ainda pra vir pra cá. Então botei no Kawai, torcida do Remo e tal, não sei o que. Aí vi a torcida, pô. Aí foi um dos motivos de vir pra cá também, que eu sabia que torcida apaixonada, né? Clube de massa, clube grande, então é muito massa. Já joguei Corinthians e Santos, já joguei Ceará e Fortaleza, time de massa também, mas aqui também tem um gosto muito especial, ainda mais quando a gente está num momento bom que a gente vive e a torcida vem com a gente, né? Falando nesse momento bom de vocês, em que momento a chegada do Daniel mudou esse clima no vestiário? Porque a gente sabe que teve ali o fim de contrato do Rodrigo Santana com o Remo e o Daniel Paulista chegou e muito se esperava dele. E ele chegou e está fazendo um excelente trabalho, inclusive conquistando o estadual com vocês. Queria que falasse como foi essa mudança no vestiário e na mentalidade de vocês como jogadores. Cara, tipo assim, não tem nem como eu falar muita coisa do Rodrigo, né? Porque eu cheguei aqui, eu fiquei 2 jogos só com ele. Então é muito pouco pra gente falar sobre ele assim, mas desde quando eu cheguei, foi um excelente profissional. Esses 2 jogos que eu tive com ele aí. Só que aí não deu certo ele ficar, chegou o Daniel, né? E acho que foi bom pro Daniel também ter chegado naquele momento, porque teve um espaço muito grande ali, né? Entre o estadual, que tinha jogo ou não tinha, então foi aquele tempo que a gente foi para Barcarena. Então a gente passou 10 dias ali treinando 2 períodos, então é dia suficiente assim para que um treinador monte a equipe bem, bota o estilo de jogo dele. Então isso foi, acho que o que ajudou muito ele também foi esse tempo que teve para ele trabalhar, para ajustar tudo, para ele começar o comando muito bem. Tu estava falando que já atuou pelo Atlético Goianiense, né? E é o próximo jogo do Remo, um jogo que o Remo pode voltar a ocupar a liderança aí da Série B, com a vitória diante do Vila, acabou ficando em segundo lugar, tá um pontinho atrás só do Goiás, né? Mas a tua lei do ex, infelizmente, não vai rolar por causa que tu tá machucado, né? Mas tu tava falando aqui pra gente que tava esperando muito esse jogo, né? Acho que todo jogador, quando vai enfrentar o ex-clube, tem um incentivo a mais, não em maldade, mas de mostrar o seu trabalho mesmo, né? De mostrar realmente que vale a pena. Mas como que tu passou mais ou menos ali as táticas, as armas do Atlético Goianiense para a comissão técnica do Remo para que o Leão consiga se sair bem jogando lá em Goiânia? Isso mesmo, queria jogar muito esse jogo, não que eu tenho raiva do Atlético, muito pelo contrário, sou muito grato ao Atlético por tudo que ele fez por mim. Inclusive o presidente lá, o Adson, gosta de mim demais. Eu saí de lá agora por questões contratuais, mas ele queria que eu ficasse também, só que não deu certo. E joguei lá 2 anos, né? 2020, 2021. É muito tempo, né? Muito tempo. E ano passado eu voltei para lá de novo. Então é um clube que eu me identifico muito, conheço muito a cidade. Então, não só pelo jogo, né? Tipo, porque tenho muitos amigos ali também, então seria um jogo muito especial. Por estar enfrentando um ex-clube e ter uns amigos ali por perto também, assistindo, apoiando, então. Mas tenho certeza que a equipe está preparada para chegar lá e fazer um bom jogo. Só que até brinquei, eu falei, eu não tô indo, mas tem uns 2 ou 3 ali, né? Que pode ter a lei do ex, que é o Viseu que jogou lá, o Dodô, o Klaus. Então falei, tem que fazer valer essa lei do ex aí. Tá valendo ainda essa lei do ex. Tem que fazer valer, independente se eu não for, você está indo. Então vamos fazer valer essa lei do ex aí que não pode falhar, pra gente voltar com a vitória e seguir no topo da tabela. A gente conversando aqui no bastidor, tu explicou pra gente sobre um meme que tá rolando por aí, né?
Depois do Remo ter vencido o Paysandu, queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como surgiu esse meme entre vocês ali do time do Remo. E pelo que tu falaste, tu é um cara das redes sociais, né? Falou que postou o vídeo da torcida do Remo no Kauai e tal. É bacana porque tem essa interação. Sim. Até um pouco mais, mais... Tirando o estádio, é o mais perto ali onde o torcedor consegue ter uma interação com vocês, né, Janderson? Sim. Respondendo a sua pergunta, rapaz, eu fiz aquele vídeo há uns 3, 4 semanas antes do clássico. E deixei guardado, né? Aí a gente tem um grupo do WhatsApp lá, eu mandei num grupo, os caras ficam fazendo resenha e tal. Quero ver postar, se for campeão. Aí eu falei, só não pode vazar antes, né? Senão vai dar ruim. Aí, graças a Deus, deu certo a gente ser campeão aí. E os caras, a primeira coisa que os caras me cobrou não foi nem dar parabéns, né? E o vídeo? Aí eu falei, por verdade, o vídeo e tal. Aí eu fui e postei, velho. Só que eu não sabia que ia viralizar esse tanto. Eu postei, eu tava no ônibus indo pro restaurante com a família ia pro restaurante, junto com a família, os jogadores e tudo. Eu tava no ônibus, eu postei. Eu cheguei no restaurante e já tava, acho que umas 30 páginas aí de Belém. Tava num. Aí quando postou no perfil oficial do clube, aí foi que bombou. Aí seguidores, aí. Eu não consegui nem abrir minha solicitação de mensagem, de tanta mensagem que tinha. O pessoal já é ídolo, já não sei o que, mas. Foi uma brincadeira de momento ali, mas nada de desrespeito assim também pelo outro clube. A gente no momento ali brinca, né? Mas jamais eu vou querer desrespeitar tanto assim também outro clube. A gente sabemos aí que futebol é de paz aí também. E é isso aí, mano. Foi assim que criou esse alvará todo aí. E Janderson, falando sobre essa resenha de vestiário e tal, desse elenco do Remo, quem que é o cara que mais sacaneia os outros, que é mais da resenha e tal? Eu vi nos vídeos de bastidores, até no Instagram do Maxwell, né? O Maxwell com lesão também no ombro, mas o Gabriel Martins, o Daniel Cabral, rapaz... Esse é chato. Os dois, a festa que eles fizeram após o título... Esse é chato, ele mexe com todo mundo, o Gabriel Martins. Só é pequenininho também, que nem tu, né? Mexe com todo mundo, e fica botando apelido em todo mundo. Aí a gente tem um grupo do WhatsApp lá, aí ele olha os caras assim, do nada ele chega com uma figurinha de internet, botando apelido nos caras, chamando o Reinaldo de gelado. Você tem que ver a loucura, mano. Mas tipo assim, o grupo em si tá muito unido. É tão difícil falar, tão difícil falar quem é o mais brincalhão ali, que todo mundo tá muito reunido, ajuda, né? O clima ajuda, né? Tá todo mundo na mesma vibe. Até os caras que é mais tipo da benção ali, Reinaldo, Caio, Marcelo Rangel, às vezes dá uma brincadeirinha ali. Então acho que o clima tá muito leve, né, no time. Mas o Gabriel ali, eu também não deixo não vou deixar passar, né? Eu também fico perturbando todo mundo ali, mas do momento ali, faz parte do futebol, né? Ousadia, alegria ali, de descontração, mas a hora que tem que trabalhar, você vê que todo mundo tá correndo, todo mundo trabalhando sério, mas a descontração faz parte do futebol. Normal, né? E essa tua recuperação, como é que tá o andamento da tua lesão? Já tem uma expectativa de volta? Como é que tá? Cara, tá bem melhor. Esses 2 primeiros dias aí, segunda, terça, quarta, eu tava mais no DM, entendeu? Tava mais só no DM mesmo, só fazendo um tratamento. Mas a partir de ontem, eu já comecei a ir pra academia, fazer um trabalho de força para o músculo vir pegando força para voltar ao normal. Então já saí meio que do DM ali, já tô no trabalho de força. E com essa evolução, que cada dia que passa eu tô sentindo menos a dor. E eu acho que logo eu vou estar de volta aí. Eu tô evoluindo muito bem. Eu queria que tu falasse um pouco também, Janderson, dessa sequência na Série B, né? Vai jogar contra o Atlético Goianiense, aí depois, se eu não estou enganado, tem o Volta Redonda aqui em Belém, ou é fora, alguma coisa assim. O Remo tá 7 jogos nessa Série B sem perder, né? O único time da Série A e B que ainda está invicto, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. É um momento muito bom, mas eu sempre faço esse exercício de olhar quando o time do Remo ganha, aquele dia de Remo, né? Que é para ver um pouco dos bastidores, mas
O próprio Daniel Paulista, o Reinaldo, que é o capitão, o Marcelo Rangel, que é um líder do elenco também, eles sempre falam, a gente tem que comemorar, mas manter a cabeça centrada, os pés no chão, porque é um campeonato muito longo, né? Tu já disputaste a Série B outras vezes, mas como é que tá esse planejamento de vocês para esses próximos 2, 3 jogos? É seguir nessa pegada de tentar não levar gols e evitar derrotas para somar o máximo de pontos possíveis? Claro, cara, a Série B é uma competição muito complicada, né? A gente tá bem, mas a gente não pode achar que tá tudo lindo, mano. Cada jogo que passa, a gente tem que melhorar mais. Por quê? Porque a gente tá dando resultado. E cada resultado que a gente tá construindo, o time adversário vai começar a olhar com outros olhos pra gente. No início da competição, ninguém olhava pra gente igual tá olhando agora. Agora a responsabilidade aumentou. E quando a responsabilidade aumenta, cada jogo, a cada partida, a gente tem que ser melhor do que o anterior, entendeu? Então, o professor sempre tá passando isso pra gente. A gente compreende também isso. Muitos jogadores que tá ali já disputou Série B, sabem a dificuldade da competição. Então, a gente tá sempre no sinal de alerta ali para não relaxar, porque a Série B é muito traiçoeira. E não pode baixar o nível, tem que aumentar, sempre aumentar. E eu tenho certeza que a gente está com um grupo muito maduro em questão a isso. E a gente, a cada jogo que passa aí, vocês vão ver que raça, força, vontade não vai faltar, que o grupo tá muito entrosado. É só para ter uma ideia do que o Janderson falou, de que no começo da competição ninguém, entre aspas, olhava para o Remo, porque o Remo foi um time que subiu da Série C para B, e é até comum os times que têm esse acesso não conseguirem na primeira temporada logo despontar tanto assim na tabela. O Remo, dos times que subiram no ano passado, é o único time que está brigando no G4 ali. O restante dos outros times todos estão na parte de baixo da tabela, né? O Atlético conseguiu uma campanha de recuperação agora, já tem 6 pontos, está lá em 15º. O Volta Redonda, que foi o campeão da Série C do ano passado, está na zona de rebaixamento, é o 17º com 5 pontos. E o Botafogo de São Paulo também está na zona, é o 18º também com 5 pontos. Rodrigão. Voltando um pouquinho no repar, a gente sabe que o Jaderson, ele sofreu aquela pancada com o novilho. Como foi a reação de vocês ali na hora, no banco de reservas, quando o Jaderson caiu praticamente desacordado? Cara, foi uma parada muito louca, né? Porque até quem tava no banco, quando ele caiu, já tava no banco. Até pela reação dos outros jogadores que estavam ao redor. Gente tirando a camisa, Pedro Rocha orando. Então, pra quem tá perto ali, consegue ver se ele tá mexendo ou não. Mas nós que tá lá no banco, lá nem conseguia ver se ele tinha alguma reação. Só conseguia ver a reação dos caras. Aí o cara que tá no banco vê a reação dos caras. Tirando a camisa, abanando, o outro botando a mão na cabeça, você já pensa, já bate o desespero já. Mas eu ficava toda hora, eu falei, e aí, doutor, e aí, tá, não sei o que, falando pro árbitro, e aí, não sei o que, ele reagiu, e ele lá no chão, mas depois que o doutor chegou a bolsa, não, ele voltou ao normal, tava com a língua embolada, tá, não sei o que, fez o procedimento, já tá respirando, aí o cara dá uma aliviada, né, querendo ou não, é um companheiro nosso, que tá quase teu xará, né? Quase teu xará. Tá sempre nos ajudando aí, pô, e dando a vida pelo Remo aí, então... Felizmente aconteceu isso aí, mas nosso grupo depois disso fechou mais ainda para jogar por ele, entendeu? Porque não sei se vocês viram que o clube soltou aí na roda ali antes de começar o jogo ali, né? No primeiro antes do primeiro tempo ali, ele fala sobre não sei o que, força e tal. Então na pré-eleição o professor soltou isso pra gente no segundo jogo pra gente jogar por ele, pra ver o tanto que ele queria estar lá. E graças a Deus deu certo aí. Graças a Deus também ele já saiu da UTI, foi para outro hospital já. Então logo, se Deus quiser, ele vai estar com a gente aí. É isso daí, a gente tem acompanhado diariamente as notícias que o Remo tem soltado do Jaderson. E fica a torcida de todo mundo, da torcida nossa aqui do Portal Roma News, da torcida do Remo, a própria torcida do Paysandu e os jogadores do Paysandu também, para que ele se recupere logo e volte a estar com vocês, né, nos treinamentos, nos jogos, e fortalecer mais ainda essa amizade que vocês têm com o Jaderson. A gente tem que encerrar o nosso programa porque a gente está gravando na hora da broca e o Janderson já chegou aqui varado de fome, tem que liberar o cara, que o cara é atleta, né? A gente pode ficar sem comer, agora o cara se ficar sem comer já era. Rodrigão, muito obrigado pela participação em mais um Podzão, cara, valeu.
Obrigado, Jadson. Obrigado, Alexandre. É sempre bom estar por aqui falando do que a gente mais gosta, que é futebol. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos e é isso. Até a próxima. Janderson, muito obrigado por ter vindo até aqui. Queria agradecer também a assessoria de comunicação do Remo, Foquinha, Sandro Galtran, que está ali, parceiro nosso, também a Samara Miranda, Diogo Puget, todo mundo lá da comunicação do Clube do Remo, que fez essa entrevista se realizar. Obrigado, cara, muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui, ter disponibilizado esse teu tempo no meio de uma lesão, de um tratamento médico, mas deu para dar uma passada aqui. E deixa um recado aí para a torcida azulina, que está muito empolgada com esse início de Série B de vocês. E, valeu mais uma vez por ter vindo até aqui, Janderson. Cara, obrigado a vocês pelo convite aí. Acho que aqui é a oportunidade, né, de muita gente, de muitas pessoas que não sabem o que acontece no dia a dia do Remo ali, chamar um jogador para estar aqui e contar um pouco das resenhas, né, um pouco do que acontece. Acho que eles ficam muito curiosos assim em saber um pouco, porque vê ali na TV do Remo ali, vê nos stories, mas tem muita coisa que acontece que não é postada, que às vezes o cara solta aqui, né. Então, só agradecer vocês mesmo aí, e falar para a torcida do Remo aí que a gente vai lutar até o final para conseguir o objetivo final, que é o acesso aí. É isso aí, esse foi o Janderson, campeão paraense pelo Clube do Remo. Essa entrevista você acompanha no nosso portal, romanews.com.br, os cortes também no nosso Instagram, @romanewsoficial, e também no nosso YouTube, é só procurar lá, portal Romanews. A entrevista na íntegra estará lá no nosso YouTube. Por favor, siga aqui a gente na rede social, o @romanewsoficial. Entra no nosso site, editoria de esportes, eu e o Rodrigo lá, a gente suando, dando gás para poder manter você muito bem informado. Estamos acompanhando de perto todas as movimentações do Clube do Remo, também do Paysandu Esporte Clube na Série B. E claro, todo esse imbróglio da seleção brasileira, CBF, o presidente ou não presidente Edinaldo Rodrigues. E também, claro, a vinda de Carlo Ancelotti, o italiano, para treinar a seleção brasileira para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Tudo isso e muito mais você acompanha na editoria de esporte do portal Romanews. Valeu? Tamo junto, um abraço. Valeu!